Oi, gente. Eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio, vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Este é o 6º episódio do podcast SPFW e a gente vai continuar falando sobre novos protagonismos, uma conversa que a gente começou no podcast passado com a Olivia Merchior. E hoje a gente está aqui pela primeira vez com 3 convidados, que é ótimo porque vai ser bem dinâmico esse nosso podcast dessa vez. A gente vai falar com a Ana Luísa Fernandes, da Aluf, Célio Dias, da LED e Rafael Ribeiro, da Cacete & Co. Primeiro, dar as boas-vindas, obrigada por vocês estarem aqui para a gente gravar esse podcast. Acho que muita gente vai se interessar em saber sobre novos protagonismos, mas basicamente sobre novas marcas que estão surgindo no mercado com outros olhares, e essa é a proposta do Projeto Estufa, né? Buscar realmente quem está trazendo um futuro que já está acontecendo, né? Coisas que vão mudar mesmo. O mercado, a gente está vendo mudanças acontecendo o tempo inteiro e é importante a gente aprender também, da mesma forma que vocês devem aprender muito vendo outras marcas no mercado e outros empreendedores, as pessoas que nos ouvem aqui no podcast também podem aprender muito com a experiência de vocês, né? Entendendo um pouquinho o caminho, que são caminhos variados, né? Bom, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês. Ana, vamos conversar com você? Eu sei que você tem uma marca que tem várias preocupações e várias questões que você a marca já parte desse momento de transformação do mundo que a gente está vendo. Então eu queria que você falasse um pouco disso, além de que você junta a psicologia, a arte, né, moda, então a gente entender um pouquinho. Como foi que começou, Ana? Você é do Rio? Eu nasci em Belém do Pará, mas eu fui criada no Rio de Janeiro e moro há 6 anos em São Paulo. Ou seja, é do mundo. É do Brasil. E primeiro eu queria te agradecer pelo convite. É sempre muito importante a gente ter espaços de fala, né? Eu não sou muito de aparecer, né? Enfim, mas acho que quando a gente tem espaço de fala é sempre muito importante, que a gente consegue ter uma fala mais profunda e não algo superficial. A Aluf nasceu de um questionamento meu, de quando eu sempre, né, fiquei interessada no curso de moda, mas foi algo que eu deixei pra trás porque eu achava que era meio intangível, e eu resolvi realmente fazer moda quando vi que moda não era só roupa, porque eu vi que moda era design, que moda era comunicação e história e outras coisas, e fui pro curso de moda. Só que dentro do curso de moda eu comecei a questionar os valores daquelas pessoas que estavam ali me acompanhando inicialmente e do ambiente que eu tava inserida. Você fez no Rio, faculdade? Eu fiz em São Paulo. Fez em São Paulo já? Isso. E comecei a questionar o que eu estaria trazendo para a sociedade dentro do que eu amava fazer, que eu descobri que eram criar roupas, né? Então, eu comecei a buscar uma base teórica dentro do meu TCC já no final da faculdade para justificar a relevância do fazer de moda para mim mesma e para o mundo. Então eu falo que o meu TCC ele foi quase que um manifesto de empoderamento do fazer de moda, né, do design de moda. Das pessoas considerarem que moda era algo fútil. De, você vai fazer moda, você não vai fazer um curso de verdade, ou você não vai trabalhar de verdade, ou você não é inteligente o suficiente, foi só a segunda opção, enfim. Coisas muito estereotipadas, principalmente quando você é jovem, você acaba falando, não é essa a verdade, porque as pessoas veem dessa forma, né? Quando você entra no mercado é diferente, porque você sabe que você tem que ter N outros pontos para conseguir tocar, né? Um business de moda, você tem que ter N outros conhecimentos, e você acaba vendo que é muito mais do que isso. Mas quando você é novo, entrando dentro de uma faculdade, você se questiona muito. Por que as pessoas estão falando isso? Então, foi através, inicialmente, do Edgar Morin, quando ele falava que o processo criativo era essencial para o ser humano, né? A criação era essencial para o ser humano, de acordo com a parte teórica dele. O ser humano nasceu junto com o exercício da arte, né? A gente não entendia algo, a gente criava uma explicação para aquilo, a gente desenhava aquilo, até conseguir nos entendermos como seres humanos. Então, a partir dessa premissa do Edgar Morin, e daí comecei a entender a arte-terapia, que era a expressão através da arte, e o trabalho da Nise da Silveira. Então, quando eu vi que o que a gente faz na parte criativa, você começa com uma pulguinha atrás da orelha, né? E fica tentando bater sobre aquilo e tentando aprofundar aquilo. E daí, depois que você faz todo o processo, você fala, eu entendi o que o meu inconsciente, né, na minha base teórica, o que o meu consciente estava querendo dizer pra mim, e de acordo com esse inconsciente que é meu, mas é de um todo coletivo, eu acho que a gente acaba colocando questões que também são
questões de outras pessoas, e aquelas pessoas também acabam entendendo aquela manifestação em forma de coleção. Principalmente o Célio fala muito sobre isso, né? Sobre essas manifestações em forma de coleção. O que a gente está querendo dizer com isso? E como que isso é relevante para a sociedade, não só para o bem-estar psicológico de quem cria, que está se expressando, mas para o bem-estar de quem está usando, se comunicando através de algo que ele acredite, né? Hoje eu acredito muito na compra de um produto como um voto. Então, acho que é muito pertinente também essa situação. Mas você vê isso acontecendo já no consumidor? Eu vejo, hoje sim. Eu acho que dentro do meio, tudo bem que temos um ciclo pequeno, dentro de um universo inteiro, mas eu acho que principalmente a nossa geração tá colocando a compra como um voto, sim, de eu acredito no seu trabalho, eu acredito que você tá fazendo de verdade. Mas ainda assim, toda essa base teórica da parte criativa não era suficiente, porque no final das contas estaria gerando mais um lixo para a sociedade. E como a minha formação é de design, a gente entende que design não é só algo belo, mas é algo funcional, que vai trazer alguma solução. Então, por isso a Lufa ela nasceu sustentável. Para mim era a única forma viável de fazer peças. E justamente a gente vem quebrando esse paradigma de que a moda sustentável ela não precisa ser uma moda sem graça, né? Você consegue ter, sim, uma marca interessante esteticamente, imageticamente, e ser sustentável, e trazer diferentes materiais. Então, acho que essa pesquisa de materiais é muito enriquecedora. Então, a Lufa, ela nasce desses dois paralelos, assim, da parte psicológica ligada à parte sustentável e à arte que engloba tudo isso, né? A parte de expressão. Você está há 2 temporadas no projeto Estufa, dentro do São Paulo Fashion Week. O que isso te trouxe em termos de fixar um pouco essa ideia que você traz, o teu conceito de marca? Principalmente que acho que quando você começa com todo o ideal, você precisa ver se esse ideal ele é viável. Eu acho que nesses desafios que a gente tem passado com esse crescimento que foi muito rápido da Lufa, a gente tem 1 ano e meio como marca, que eu digo. A gente entrou em abril na primeira multimarca, assim, bem embrionária, e 2 anos como projeto, né, como ideal. Eu me formei há 2 anos atrás. Então, acho que você nasce com todo esse ideal e fala, será que o mundo real vai me aceitar com tudo isso? Então, eu acho que nesses 2 desfiles que a gente tem feito e nesse terceiro que a gente está fazendo, acho que eu tenho provado de que sim, é possível e é real. Porque a gente tem se colocado no mercado, tentando entender como que funciona esse business do atacado, do desfile, do online, e sempre tendo as nossas bases. Essas 2 bases, tanto a criativa quanto a sustentabilidade, ainda acontecendo e se fortificando cada vez mais. Porque quando você cresce, você tem mais pessoas para te ajudar naquilo e você começa também a agregar conhecimentos, enfim. Então, acho que esse desafio que foi imposto é pra valer, é de verdade. Então, acho que eu fico muito contente em falar que a gente tem conseguido fazer ser de verdade, mesmo com esse crescimento, mesmo no mundo real, sabe? Muito bom. E a gente vai voltar, a falar sobre materiais, que eu acho que é uma coisa forte também em todos vocês. Mas antes da gente entrar mais nisso, eu queria que o Célio também, aqui da LED, contasse um pouco também como foi a trajetória dele. O Célio que participou de um projeto chamado Top 5, que é um projeto que a gente desenvolve com o Sebrae Nacional. É um projeto interessante onde se faz uma seleção de marcas do Brasil inteiro. Então, os próprios gestores do Sebrae do Brasil, eles indicam marcas que estejam querendo fazer um reposicionamento ou se posicionar no mercado de design de moda de valor agregado. E a gente trabalha, faz uma seleção. No último, nós tivemos mais de 35 marcas que participaram do processo seletivo final. E o Célio, com a LED, foi uma das marcas selecionadas de Belo Horizonte. Durante o projeto, essas marcas recebem uma consultoria dedicada tanto da parte de desenvolvimento de produto como na parte de branding e comunicação, para realmente entender onde e como elas querem se posicionar, porque cada marca tem um foco e uma necessidade. Então, é um projeto que aprofunda um pouco esse processo, tenta trabalhar com a estrutura que as marcas têm, porque elas já vêm com um tempo de mercado maior, e ver de que forma isso pode mudar ou não, enfim, entendendo qual é a necessidade e a vontade de cada uma das marcas. Então, o Célio vem dessa seleção do projeto Top 5, fez 3 desfiles no Top 5, dentro do São Paulo Fashion Week. A gente viu uma transformação nítida tanto do negócio quanto da marca, né, da LED, na forma como ela se apresentou para a seleção e virou realmente uma outra marca logo em seguida, que eu acho que você aí traz um pouco
pouco da tua essência. Quando você faz o primeiro desfile no Top 5, a gente inclusive ficou na dúvida, mas é a mesma marca que a gente selecionou? Porque realmente foi uma virada e tanto. E nesse último São Paulo Fashion Week você já migrou para o projeto Estufa, porque você estava muito alinhado com os pilares do projeto de trazer novos conceitos, novos processos. Conta um pouquinho essa trajetória do Top 5 até o Estufa. Queria agradecer também de estar aqui hoje. Primeiro teve a seleção, que foi num momento da minha vida também tava muito em dúvida, cheio de questionamentos, assim, sobre como continuar, o que continuar. A LED completa 5 anos agora em setembro, então eu já estava no momento de me questionando sobre pra onde ir, porque eu não me sentia muito feliz com o que eu fazia, de fato. E aí teve a seleção pro Top 5. Eu lembro que eu recebi o convite, né, do Sebrae, em Minas, no caso. Eu tava em Portugal, pensando talvez em desistir da marca, assim, e mudar pra lá. E voltei, e aí logo em seguida já tava aqui em São Paulo pro processo seletivo. Foi uma grande virada, porque a gente ficou sabendo o resultado um mês depois, e eu acho que um mês depois a gente podia ter o primeiro desfile. Foi uma correria, porque entender a roupa de passarela e pra onde eu queria ir, e aonde, né, tipo, e como me fazer feliz fazendo aquilo que eu fazia, que na verdade era o meu sonho. Muito importante pra gente as consultorias, né, a Olivia, que foi a consultoria de produto e que estava presente o tempo praticamente todo, assim, comigo desde o processo, porque eu sempre tive assim, eu sempre fui uma pessoa muito dada, né, vamos dizer assim, muito entregue pra tudo que eu fazia. Eu lembro que quando a gente foi pra seleção, foi um momento muito importante da minha vida, porque foi a primeira vez na minha vida que eu podia estar tendo contato com pessoas que eu jamais imaginei que eu poderia estar tendo contato, assim, tão fácil. Talvez imaginar, talvez pessoas intocáveis, assim, vamos dizer, nesse ponto, e que na verdade era completamente uma ideia da minha cabeça que não existia, na verdade, né? E ter passado ainda nesse processo. Eu lembro que eu fui de Belo Horizonte a São Paulo, até aqui, né, São Paulo, na época, ensaiando o que eu ia falar. E aí, quando eu cheguei, eu não imaginei que a gente ia ter até aquelas lapelas de coisa, né, pra gravação das coisas e tal. Quando eu cheguei, eu me senti uma Kardashian e falei, meu Deus. E na hora, eu lembro de olhar a Graça tava lá, a Olivia, a Camila, a Márcia, enfim. E aí, eu lembro que eu olhei pra aquilo e falei, gente, eu não posso, eu tenho que falar o que meu coração mandar aqui agora, e é isso, né, acho que... E foi justamente nesse ponto, assim. Ele está falando do processo de seleção, e eles tinham quase um pitch, né? Que eles apresentavam algumas peças de roupa e falavam da marca e defendiam um pouco o conceito e o que eles estavam propondo, né? E eu lembro do Célio falando que ele fazia... Você tinha um sócio, acho que na época, né? Sim, o Rômulo. Ele falando que ele fazia uma roupa a gênero. Então, o foco dele, o conceito era o a gênero. Então, todas as peças, elas tinham uma modelagem meio ampla e eram preto e branco. E aí, de repente, ele faz o primeiro desfile no projeto Top 5 no São Paulo Fashion Week, e ele vem com arco-íris de cores. Então, a gente falou, mas é a mesma marca. Foi. Então, aí depois a gente começou, eu tive o primeiro encontro com a Olivia, né, com a seleção. Foi o divisor de águas da minha vida, assim. Eu lembro que a Olivia saiu, quando a LED era dentro da minha casa, né, enfim, quando a Olivia saiu lá de casa, eu fiquei muito desesperado e comecei a chorar. Pensei, gente, eu não vou dar conta. Só que, na verdade, a Olivia fez uma das coisas que há muito tempo não se fazia comigo, que era um desafio. Sabe? Tipo assim, e obviamente eu tava encarando aquilo como um desafio, mas faz diferença muito você ter uma pessoa ali que tem total consciência do que você é, porque quando também a Olivia foi fazer a primeira visita, a gente não tinha contato antes. Eu imaginei, gente, ela vai chegar aqui em casa, ela vai ver que não tem uma fábrica, ela vai ver que é na minha casa. Eu não sei o que vai acontecer. E a Oli, né, pra minha sorte, assim, ela tinha muita ciência disso, assim, por trabalhar com... porque era muito diferente das outras 4 marcas que participavam do processo, né, do Top 5. Então, e foi pra mim, foi um desafio e foi um divisor de água da minha vida mesmo, porque a gente tem esse título de uma moda a gênero hoje, né, mas assim, eu nunca muito acreditei muito
nessa coisa toda. Eu acho que é roupa, né? Acho que cada pessoa se sente à vontade ali dentro. E isso vale pra qualquer marca, né? Não é pra LED em si, acho que é pra qualquer marca. As pessoas se sentem à vontade ali dentro, ela vai usar. Mas isso porque dentro da minha cabeça, dentro da minha criação, dentro da minha lógica, eu sempre tive uma liberdade muito grande dentro da minha casa, né? Dentro da minha educação. O que é diferente muito pra muitas pessoas. Então foi aprender com esse processo e aprender a lidar com isso tudo. Porque assim, o São Paulo Fashion Week, o Top 5 e o Sebrae me abriram portas que eu achei que eu nunca conseguiria abrir, assim. E me fizeram voltar a acreditar no Célio, assim, na essência do que o Célio era. E do que o Célio é, na verdade, né? Então hoje, eu meio que tenho pra mim que não existe uma regra, né? Eu não tenho que seguir. Obviamente eu tenho os códigos da marca, eu tenho coisas que eu respeito dentro da marca, que eu acredito, mas eu não tenho uma regra, né? Se amanhã ou depois eu quiser voltar a fazer um preto e branco e botar uma cartela de cor, ou botar o arco-íris de novo, ou fazer, enfim, ou fazer tom pastel, ou fazer tudo cru, ou fazer um tanto de coisa, eu posso, sabe? Acho que a gente tem a gente tem que parar de meio que se engessar, né? De taxar as coisas, entendeu? Eu acho que o grande ganho no teu caso com o projeto foi essa liberação, né? Sim. Te liberar para o processo criativo. Sim. E não te deixar amarrado, porque realmente não havia qualquer necessidade de que uma moda gênero fosse só preto e branco. E aí dentro, pra mim também, esse processo de ativismo, sabe? Também que eu sempre tive, desde que eu me entendo, assim, como... Talvez desde quando eu começo a entender que a gente tem que entender de política, que o corpo é político, que tudo é político, assim. Então eu sempre tive... Porque eu também tive problemas, por exemplo, com o corpo, assim. Eu também tive problemas e tenho até hoje. E a gente começa a entender que cada pessoa é única, que cada corpo é um corpo, cada pessoa é dona da sua história, enfim, essas coisas todas. Então eu sempre tive muito quer dizer, com os desfiles, eu consegui ativar muito esse lado político meu, porque era a minha forma de expressar, não sei, a minha arte, assim, que eu não vejo talvez como arte, é business, é um tanto de coisa, mas como que eu podia me expressar com aquilo ali? E o São Paulo Fashion Week me deu essa abertura, né? Passaram 3 edições, a gente foi evoluindo. Eu fiz um trabalho com crochê, né? Voltei um trabalho com crochê, com tricô, que eram coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. E eu senti que eu amava fazer aquilo também, então... Foi um aprendizado, foi essa liberação. E logo depois a gente foi né, a gente migrou pro Estufa, que é um desfile maior, é um desfile... Acho que, não que o Top 5 não tinha minha cara, tinha, mas era, né, tipo... Era coletivo, com mais 5 marcas, enfim, mais 4 marcas, enfim. Mas o Estufa, talvez ele consiga... mas eu acho que foi num ponto ótimo pra mim, assim, porque eu me senti mais maduro e mais seguro pra poder fazer aquilo ali. Que eu imagino os meninos, por exemplo, quando estrearam no primeiro, tinham talvez às vezes inseguranças que eu tive, assim, né? Mas que era um desfile menor, enfim. Então, essa mudança foi super positiva. E hoje eu tô super feliz com isso tudo. Essa é uma trajetória que a gente vê várias marcas passando no sentido da solidão, né, que é o processo todo também. Então, ter uma interlocução, poder trocar e estar num ambiente mais protegido, no sentido de que ali vocês têm, né, mais gente olhando, mais gente ajudando, mais gente podendo fazer pontes. Eu acho que isso também traz um alívio do ponto de vista de empreendedor mesmo. Né? Uhum. Das decisões que precisam ser tomadas. Sim, a gente pode trocar, né? Até entre a gente mesmo a gente pode trocar. É muito incrível você saber que tem pessoas que têm conhecimentos avançados e diferentes dos seus, e essas pessoas estão ali para te auxiliar de alguma forma, entendeu? E ajudar a validar, né? A validar. Tipo, a Olivia mesmo, que ela faz esse acompanhamento, e antes a gente ela fica muito afastada por questão da região, não sei. Nessa coleção eu tô, tipo, atrás dela. Tipo, Olivia, o que você acha disso aqui? Olivia, isso aqui, entendeu? Porque a gente precisa realmente trocar ideias. A gente sabe, hoje nós temos o conhecimento, hoje que eu digo, na nossa época, né? E hoje, no nosso momento histórico, eu sinto que a gente tem muita necessidade de questionar o que nós fazemos e precisamos trocar ideias e sabemos que não somos donos da razão, entendeu? Então, é essencial essa troca. Vamos colocar o Rafael na conversa também. Rafael, você está aí em Belo Horizonte, está nos ouvindo, né?
Então, a Cacete, ela estreou na primeira edição do Estufa e já veio forte, sabendo o que queria, num posicionamento bem claro. Daí, já na segunda edição, vocês já migraram para o próprio São Paulo Fashion Week. Como é que foi? Conta um pouquinho a história de vocês. Como é que vocês veem essa trajetória? Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito bacana esse espaço e uma honra estar aqui conversando com vocês. Primeiro, falar um pouco de mim. Eu, 10 anos já de formado em moda. Eu acho que talvez eu sou um dos mais velhos do rolê. Eu já tinha tido uma experiência que eu fui assistente do Ronaldo Fraga durante 5 coleções. Então, a gente começou a pensar a Cacete mais ou menos em 2013. A gente só sabia que queria explorar mesmo o universo street. No começo de 2014, que a gente escolheu mesmo o nome da marca e a gente lançou ela finalmente em 2015. No início da marca, a vontade era de atender o público masculino e a gente queria ser uma marca pequena, de nicho, sabe? A gente tinha, nessa época, só 6 modelagens. E a ideia inicial da Cacete era essa. Era ter modelagens básicas, modelagens bem feitas. Em cada arquivo, que a gente chama as coleções de arquivos, em cada arquivo a gente ia inserindo estampas e desenhos diferentes. Quando, em 2017, a gente recebeu o convite do Projeto Estufa, foi um divisor de águas enorme, porque até então a gente pensava a marca como uma marca local, a gente nem tinha uma estrutura, não tinha nem peça para isso, né? Então, quando a gente recebeu o convite e a gente aceitou, foi um desafio para a gente pensar a marca não só como pequenos produtos, mas uma marca geral, né? Então a gente falou assim, nossa, a gente vai ter que fazer calça, a gente vai ter que fazer casaco, porque precisa de fazer uma sobreposição, tem que ter um look inteiro. Foi um desafio, mas um desafio muito bom e gostoso. Falo muito a gente toda hora porque a marca é eu e o Thiago, meu sócio, a gente está junto desde o início, e a ideia inicial da marca sempre foi subverter. Quando a gente foi pensar um desfile, a gente falou assim, não, tem que ter a ver com isso tudo que a gente pensou desde o início, né? Aí a gente conseguiu não ver a marca só como produtos e cuecas, né? Porque o nosso foco sempre foi a cueca. A gente sempre quis ser uma marca que vendesse cueca e que todo mundo tivesse uma cueca da Cacete. Mas agora a gente consegue pensar a marca não só como produto, mas como forma de se comunicar e de falar, né, o que pensa. E vocês estrearam no Estufa e, como você falou, quer dizer, foi um desafio, porque dali vocês enxergaram a possibilidade de criar uma coleção inteira mesmo, né? E aí vocês vão para o São Paulo Fashion Week. O que mudou? A responsa foi muito maior, né? No Projeto Estufa, é muito engraçado, né? Porque quando a gente sai de uma marca local, de nicho, de poucos produtos, e vai para um desfile no Projeto Estufa, que é um desfile super importante, grande, pensando numa marca que nem pensava em fazer um desfile, então já era um desafio e já era amedrontador, sabe? Eu acho que não tinha nenhuma questão ali que poderia me impedir. A diferença também grande foi que no Projeto Estufa a gente fez 18 looks. Eu lembro que a gente tinha tentado fazer 20, mas a gente não conseguiu. No final a gente caiu em 2 looks. E pro oficial foram 30 looks. Então o trabalho aumentou bastante e no final do desfile, quando acabou tudo, foi um alívio e uma emoção muito grande. É muito bacana porque, na verdade, o público em geral não tem noção do que vocês passam antes, né? Do que é essa construção, primeiro da construção mesmo da coleção, as dúvidas, a insegurança, será que é isso? Será? E depois montar o desfile, porque aí a gente falou aqui até que hoje o que se vê na passarela a gente pode comprar nas lojas. Então, o que vocês estão chamando de roupa de passarela? Vamos lá. Ela te dá uma visão de 360 graus. Porque, por exemplo, numa foto de lookbook, eu consigo... prende aqui, prende ali. Não, a roupa de passarela ela tem que estar perfeita naquela pessoa, né? Naquela modelo. Modelo, enfim, o que for, ela tem que estar perfeita. Quando ele fala lookbook, um catálogo, né? Isso, onde você tem todas as roupas fotografadas exatamente para o comprador ver. E até o próprio caimento, né? Uma peça fica incrível numa foto e na passarela que existe um movimento, ali é outro caimento, então... E aí a gente tem que ver isso tudo. E no meu caso, por exemplo, que eu tenho algumas colaborações com alguns artistas, né? Então, por exemplo, essa última coleção que a gente trabalhou eu trabalhei com a Tereza Nardelli, que é a Zangada,
E tinham peças que eram 100%, que eram todas pintadas à mão mesmo. Então, Tereza é uma designer gráfica, uma artista gráfica. Né? E então a Tereza fez tudo à mão. Então aquelas peças ali, ou elas eram sob encomenda, e elas eram únicas, entendeu? Aquelas peças ali são as peças só de passarela mesmo, porque o custo é muito alto e a valorização é muito pouca desse tipo de trabalho, assim. Então, pra gente acreditar, como a gente também, né, nós somos empresas muito pequenas, tudo depende de um fluxo de caixa que ele, na maioria das vezes, ele se paga, né, tipo assim. Então, pra gente apostar numa peça, né, como a gente não tem uma acessibilidade de todo o Brasil fácil, assim, então, pra gente é mais complexo esse tipo de coisa. Mas quando eu falo de roupa de passarela e roupa, né? É justamente isso. A gente tem que pensar. E essa visão de 360 graus que a passarela te amedronta um pouco, assim. Mas depois a gente vai tomando os rumos, assim. Isso foi muito que eu conversei com a Olivia. Porque o Top 5 pra mim foi muito importante. Porque eu pude trabalhar com o Dani Ueda e com o Ianês, né, como stylist, além de todo mundo. Quando eu cheguei no Estufa, eu já estava mais preparado. Já tinha um aprendizado, né? Assim, que foi entender desde meu primeiro desfile o que era, né, tipo, roupa de passarela e como que aquilo ali ia cair ali dentro. Ana, pra você também é assim? Cara, acho que pra mim talvez o buraco tenha sido mais embaixo. Eu tinha um desejo muito grande por volumes antes de desfile, enfim. E uma coisa é você desenhar, imaginar, e outra coisa é você conseguir executar aquilo pra 20 looks, entendeu? E meu tempo foi um pouco menor, porque eu sabia que eu tinha que fazer uma coleção, mas era o início de um projeto. Eu tinha planejado uma coleção que era pra venda online somente, e foto, e daí de repente ia ser um desfile. E eu tava na minha casa também, entendeu? Então a gente teve que, desde ter um espaço até conseguir pessoas pra fazerem as peças. Então eu digo que no primeiro desfile é como se eu tivesse conseguido alcançar 30%, 40% do que eu tinha desejado, do que eu tinha imaginado. Aí no segundo desfile, 50%, 60% do que eu tinha imaginado. Eu sou muito crítica. A Ana consegue uma dificuldade muito grande, que às vezes as pessoas não... Assim, que eu vejo, que é imprimir, por exemplo, roupa... por exemplo, ela trabalha muito com tecido cru. E imprimir isso na passarela é muito difícil. É muito mais difícil do que imprimir... imprimir cru, imprimir preto é muito difícil. Quando ele fala imprimir, é o impacto, né? Que as pessoas terão ao ver as roupas na passarela. Eu acho que o desafio grande é você conseguir chegar num resultado muito próximo do que você desejou, imaginou e ficou especulando aquilo durante meses na sua cabeça, e aquilo chegar 90%, vai, na passarela, entendeu? Bom, se a gente for nessa progressão que você trouxe, 30% no primeiro, 60% no segundo, agora vamos ter os 90%. Rafael, para você também tem essa coisa da passarela? Existe uma coisa da roupa da passarela? Uma das primeiras coisas que eu pensei foi isso. Não existe isso. É roupa de desfile, é roupa comercial. Tudo que a gente desfilar, a gente vai ter que se virar e conseguir produzir e colocar para venda. Só que lógico que no dia a dia e na realidade é outros 500, né? Então hoje eu vejo roupa de passarela como a roupa mais cara, porque a gente não vai produzir, igual por exemplo, nesse último desfile, a gente fez uma calça jeans e uma jaqueta jeans toda franjada de canutilho. A produção é cara, a peça é cara. Então, assim, a gente faz a do desfile, a gente fotografa no lookbook também, e, inclusive, a gente vai colocar no site nesse mês disponível. Então, se a pessoa comprar, a gente pede 15 dias, produz e entrega. Mas a gente tem a ideia e a vontade de tudo que a gente desfila, a gente disponibiliza para venda. Porque a gente acredita que só gerar o desejo talvez não é interessante. Tem a história de contar uma história com a roupa e tudo mais, mas eu acho interessante a roupa sair da passarela e para a rua, porque isso na Cacete a gente sempre fala disso, que é da rua para a rua e vice-versa. Então não faz sentido estar só na passarela, tem que democratizar, e quem quiser e quem tiver condição de pagar
por que não ir para a rua? Sim, porque a hora da passarela, do desfile, é quando você tem a oportunidade de realmente colocar o seu conceito e gerar desejo, né? Então, de fato, tem que ter essa conversa, mesmo que sejam peças exclusivas. Sim, a gente também faz isso, por mais que tenham peças que sejam muito difíceis, por exemplo, uma blusa que a gente fez que era todo de vidro. Se existe uma pessoa que quer aquela peça, a gente vai estar disponibilizando aquela peça. Uma peça de colecionador, nem que seja isso, entendeu? Mas eu acho que existe também essa possibilidade. Eu tenho vendido, por exemplo, os meus tricôs, não esses da última, mas os antes, que tinham mais uma linguagem, talvez não fosse tão usual, né? Justamente para isso. Eu fiz 2 vendas para colecionador desse tricô. Então, assim, mas é justamente isso. É um produto que a gente precisa de um tempo para poder produzir, né? E que, obviamente, eu não tenho condição de ter uma produção dele já e bancar o estoque dele, né? Mas ele tá disponível. Tudo é disponível, né? Tipo, a gente tem que... isso que o Rafa falou, de democratizar e de entender que essa coisa do passado, assim, da passarela. Hoje em dia, a gente tem a internet, né? Então, facilita muito. Facilita muito. Eu lembro que, como eu cresci numa família de varejo, enfim, essas coisas todas, então eu acho que eu vinha para São Paulo Fashion Week tem muito tempo, assim, ver os desfiles. E eram coisas praticamente que não existiam, porque a gente via e depois a gente chegava no showroom e aquilo não existia de fato. Aquilo estava disseminado numa camiseta, que é também o que a gente faz hoje, mas a peça que a gente viu na passarela ela também existe, né? Ela também é algo. Então isso torna as coisas mais fáceis, assim. Você trabalhou muito tempo em showroom, isso te deu também um conhecimento do varejo, né, grande? Sim, cresci dentro desse meio e trabalhei durante 5 anos no estado, em Minas. E que foi uma escola para mim. Eu fui gestor, né, da Cavaleira, em Minas, junto com no showroom de representação de lá. Depois trabalhei na Triton, trabalhei no último com a Animalio. No mês passado, a gente reuniu todos vocês para uma conversa, até para a gente entender um pouco de que forma a gente pode ajudar, né, minimizar um pouco as dificuldades, entender os processos e como que a gente pode criar pontes aí com o mercado também para ajudar vocês nesse crescimento, nesse desenvolvimento das marcas. O que hoje vocês diriam, quais são as maiores dificuldades que uma marca que está entrando no mercado tem? Logística financeira. Saúde financeira. Que é a logística. É por isso que eu falei logística financeira, porque você tem que entender a roda da história toda, entendeu? Não é só a parte criativa, você tem que entender do marketing, você tem que entender do cliente, você tem que entender da logística de produção, que é muito difícil. São muitas coisas ao mesmo tempo para você fazer essa roda girar. E só uma pessoa fazendo, poucas pessoas envolvidas. Marca pequena, né? Você começa com uma pessoa e daí, hoje, por exemplo, a gente tem 3 pessoas. E isso eu já tô achando, nossa, um super crescimento. Porque em época de desfile a gente acaba tendo mais 3. Em época de desfile a gente acaba tendo mais 3, mas são freelas, assim. Então, é muito complicado você entender quantas pessoas você realmente precisa de forma enxuta, qual é a melhor logística viável para você ter uma equipe que trabalhe de forma saudável, para você ter aquilo feito no tempo correto, você entender o timing das coisas. É tão difícil entender o timing das coisas, quando que vende bem, quando que não vende. Então você tem que fazer caixa para junho e julho, porque junho e julho não vende bem. Aí, entendeu? Então, ainda mais que a marca que não tem histórico, a gente não tem como olhar para trás. E eu acho que a gente também tem um fator assim que é um fator cultural mesmo, assim, né? Porque fora existem os nomes que as pessoas olham, né? Tipo assim, elas acreditam. Aqui hoje no Brasil, assim, eu senti muito isso quando a gente foi para Milão no início do ano, assim, dessa valorização. E a Pia, que é a correspondente da Vogue Itália, né, aqui na América Latina e tal, o amor que ela tem, o contato que ela quer ter com a gente, assim, sabe, essa valorização. Essas pessoas, a gente chega no nosso país e a gente vê marcas grandes, assim, né, grandes, elas não se oxigenam, assim, sabe? Tipo, elas não dão oportunidade, por exemplo, pra gente, e a gente não quer tomar o espaço dela. Deus me livre ter uma fábrica desse tamanho, mas talvez a gente pode co-criar junto, talvez a gente pode estar no mesmo espaço e
Enfim, tipo, eu sinto que falta um pouco da colaboração mesmo, assim, né? Assim, hoje, a gente, nas nossas redes sociais, assim, por mais que elas não sejam imensas, mas elas são orgânicas, elas são reais. A gente troca isso. Isso que a Ana falou da pessoa comprar uma roupa e comprar um voto, é verdade, sabe? Então, tipo assim, ela acredita na sua verdade. Vocês acham o quê? Que tá tudo muito igual? Ou é tudo... Parece que a gente vê as mesmas modelagens, os mesmos cortes de 7 anos gringo, atrás, assim. assim. Sabe? E aí a gente teve a oportunidade de fazer o Front aqui, né? A Front aqui em São Paulo. A Front é uma loja... itinerante, né? Colaborativa, que agora tem uma sede no Rio, a partir de 9 de agosto. E que reúne, a do Rio tem 10 marcas, mas ela também pode ser itinerante. Aqui em São Paulo a gente fez com 5 marcas, 4 do Estufa e a Cacete. E a gente tá com a ideia de fazer mais vezes, mas justamente isso. Na Front, eu senti vontade de usar várias coisas, entendeu? Assim, porque também acaba que a gente não sei, né? Mas eu o nosso gosto também. Eu não consigo usar, assim, chega no final de coleção, eu já tô assim, exausta. Eu trabalhei também em marca em Minas, quando eu morava, e que basicamente era cópias, né? Assim, tipo, mais do mesmo, assim. Então eu vejo... Sempre muito referenciado, né? Com o que tá acontecendo de tendência. E assim, nessa última viagem que eu fiz pra Milão, foi a mesma coisa, assim. Eu quero esse tênis, que agora eu tenho tênis, né? O tênis que todo mundo tem e todo mundo tem que ter, e, sabe? Tipo, isso, eu vejo isso como, eu acho isso cafona. E até essa questão mesmo que você falou de viajar, eu não compro mais nenhuma roupa que não seja nacional. Porque eu falo, cara, se eu quero que os meus consumidores acreditem no meu trabalho de uma marca jovem e tenham esse voto em mim, eu também tenho que levar a minha compra como esse voto também. A última peça de roupa que eu lembro que eu comprei, que não foi minha, foi da ON, que também é uma das marcas que desfila no projeto Estufa, entendeu? Então, a gente tem que comprar da gente também e incentivar isso. Pra fazer girar, né? Não compre mais fora. Claro que não, né? Você vai lá fora, você vai se apaixonar por algo, você vai comprar. Mas, assim, priorize comprar aqui. Às vezes, as pessoas têm o hábito de juntar dinheiro para viajar e comprar roupa fora. Poxa, por que você não junta esse dinheiro para investir numa peça de um design jovem, sabe? Dinheiro rodar no seu país. Exatamente. A gente faz isso não só na parte que interessa a gente, que é a parte de venda, mas a gente faz isso quando a gente compra tecido também. Todos os nossos tecidos também são nacionais, a gente não importa tecido. Eu quero trazer o Rafael para essa conversa também. Rafael, dentro das dificuldades que vocês encontram também, você sente que também essa parte da logística financeira é uma parte importante? Com certeza. Acho que a maior dificuldade de uma pequena empresa, principalmente quando é uma empresa de vestuário, é sobreviver mesmo. E isso, a dificuldade é por várias questões, né? Nós somos uma marca pequena que não tem um capital de giro gigantesco, que as oportunidades de compra à vista, por exemplo, com desconto, a gente não consegue, porque por conta dessa falta de capital. Outra coisa que eu acho que é importante, que faz toda a diferença, é a distribuição, né? Nós, como pequenos, igual acho que todo mundo aqui nessa roda, tem poucas pessoas que trabalham, eu aqui na Cacete, eu, o Thiago, e a gente tem uma pilotista que trabalha com a gente full time. Então, assim, como é que a gente distribui a roupa, né? Sim, eu acho que são novas formas de pensar também o negócio. Agora, eu queria perguntar para os três, dentro desse contexto das marcas de vocês, porque são marcas que, na verdade, trazem conceitos fortes, né? Acho que as 3 marcas têm um ativismo, de alguma forma, colocado ali sempre. Mesmo a Ana falando de arte, psicologia, né? Trazendo Nise da Silveira, Edgar Morin, quer dizer, estão falando aí de pensadores, né, que trouxeram visões importantes em várias áreas do mundo, e isso traduzido em roupa. Então, todos vocês têm uma coisa ativista ou de posicionamento, eu diria, né, muito marcante. Vocês entendem que vocês têm nicho de consumidor, ou vocês falam já, porque vocês são todos muito jovens, vocês falam já com uma galera jovem e que também tem essa visão de querer, através da roupa, também se posicionar e trazer se posicionar, né, de alguma forma, seja pelo lado da sustentabilidade, que eu acho que também é um caminho que vocês
tão atentos, seja pelo lado político, ativista, enfim, de questões que estão colocadas aí no mundo e que a moda sempre foi um reflexo do seu tempo. Então, acho que falar que a moda hoje está mais política ou menos política, não, a moda ela fala do que as pessoas estão vivendo. Então, cada marca faz uma tradução disso, seja para o seu público específico, enfim, ela traz essa questão. Vocês acham que o consumidor mais jovem, como ele está se posicionando em relação à moda nesse sentido? Porque eu tenho visto cada vez mais eles com muita atitude, muito estilo. Então, quando a gente fala muito de streetwear e do que a gente vê na rua, essa conversa, ela está muito próxima da criação também, né? Porque eu vejo que se eles não costuram e não fazem a modelagem, eles buscam peças que tenham essas identificações. Vocês acham isso? Eu acho que não é só sobre exatamente hoje, mas a questão do jovem que você diz, eu acho que é um momento em que tá todo mundo muito com a necessidade de se expressar, né? É um momento muito latente de você entender a sua identidade como ser humano e, consequentemente, de como expressar essa imagem do seu corpo através da roupa. Então, eu acho que os jovens de cada tempo, eles sempre vão ter essa necessidade ou esse vanguardismo, vamos dizer assim, de na parte do vestuário. Mas eu acho que tá tornando uma coisa muito para todo mundo, assim. Por exemplo, quando eu, de fato, eu pensei a LED, eu pensei justamente que ia ser para esse público jovem, assim, tipo, da minha idade, ou mais novo que eu um pouco. E eu vejo hoje que é muito difícil até você, tipo assim, falar assim, meu público-alvo, isso existia muito, né? Tipo assim, eu vou fazer roupa pra fulano de tal a tal idade. Não existe mais isso idade. Não existe mais, assim, eu tenho que fazer uma roupa hoje que ela vai agradar pessoas, né? E aí, tipo, porque uma mulher que tem 60 anos, tem uma roupa, ela tem que se vestir como 60 anos, assim, ela tem, tipo... Um código, né? Tipo assim, padrão. Eu tenho 60 anos, então eu tenho que vestir roupa de gente de 60 anos, entendeu? Se eu quiser usar uma calcinha da Cacete, eu posso. Sim. Eu tenho 60 anos e o corpo é meu. Então, tipo assim, é muito complexo, assim, e eu acho muito, assim, bobo a gente pensar assim, a minha... Quando eu vejo algum estilista falando assim, eu acho que cada um tem a sua crença, mas quando eu vejo algum falando assim, a minha mulher é isso, aquilo outro, entendeu? Tipo, a sua mulher no final das contas, quem vai comprar sua roupa. Né? Quem se encantar, né? Quem vai se encantar com aquilo, né? Tipo, então eu acho que eu parto muito de uma coisa de conforto também, porque eu acho muito, por exemplo, assim, eu tenho muito problema com calça skinny, pra mim, sério, sabe? E aí eu fui descobrindo que, pra mim, tem muita gente que também tem esse problema, entendeu? Porque eu não consigo me imaginar envelopado, entendeu? Tipo assim, aquilo ali me deixa então, quando a roupa, justamente, quando a gente fala, tipo, porque é pra todos os gêneros, não é por isso que a roupa é confortável, né? Tipo, porque, gente, eu não quero ter gente envelopada, sabe? Tipo, e tá tudo bem também quem quer, enfim, tipo, essa série de coisas. Mas, então, acho que é basicamente isso. Então, acho que é muito... A gente tá dando voz para as pessoas que têm várias idades, assim, de se expressar, de falar, de interagir. E isso é muito incrível, assim, quando a gente tem essa troca, sabe? Eu acho isso muito, sei lá, acho muito surreal. Assim. Rafael, você vê assim também o consumidor? Aqui na Cacete a gente percebe, lógico que quando a gente pensou a marca, a gente não sabia a proporção que ia tomar, mas hoje a gente atinge um público bem jovem. Eu acho que a gente conversa muito bem com os millennials, mesmo não sendo tão millennial. O nosso público, eu acho que ele quer falar com a roupa, né? E eu acho que a gente acaba falando com pessoas muito bem resolvidas, com as suas questões, que estão a fim de quebrar paradigmas e estigmas mesmo. Então, eu tenho uma coisa que aconteceu na coleção, na primeira que a gente desfilou, a gente fez, a primeira coleção era tinha um viés e algumas colagens de pós-pornô. Então, a gente fez uma camiseta que tinha uma imagem de um sexo, só que pixelizado. A gente desfilou no final do ano passado, em outubro, e aí mais ou menos em novembro, início de dezembro, ele falou que queria comprar e queria saber se ia chegar a tempo pro Natal, porque ele queria ir com a roupa, com a camiseta para a ceia de Natal da família. Nesse momento que a gente está vivendo, né, de um país e de um pensamento um pouco antiquado. Então, pra gente na Cacete, eu acho que a roupa, ela tem muito esse papel. Então, lógico que pode ser uma pessoa de 18, de
de 45, de 60. Mas atualmente a gente tem conversado e dialogado bem com essa galera mais jovem. Muito bom. Eu tenho muitas outras perguntas aqui, mas o pessoal aqui da produção do podcast está falando que já falamos muito. A gente vai ter que marcar outro, então, porque eu queria perguntar mais coisas aqui, ia ficar mais um tempo. Queria, antes da gente encerrar, será que a gente consegue um spoiler do que vocês vão mostrar na próxima coleção do Estufa, em outubro? Então, eu vou falar de origem. A LED faz 5 anos e aí eu quero falar disso, sobretudo como é que foi o caminho até aqui. E a coleção chama Valente. Até agora, se eu não mudar até lá, né? Então até agora ela chama Valente. A gente ainda não tem nome exatamente para a coleção, mas foi um processo criativo que a gente fez inverso, foi um desafio. E foi um momento de pensar nesses universos mágicos, vamos dizer assim. Né? Dessa capacidade psicológica que temos de criar universos teoricamente impossíveis dentro de nós mesmos e de como isso é algo positivo no mundo atual. Então, a gente não tem muito... tanto que a gente chama as coleções de arquivos, né? Então, a gente vai arquivando mesmo essas ideias e essas referências e depois faz uma mistureba e sai o arquivo tal. A gente, no próximo desfile, é arquivo 08. A gente já tem algumas colagens aqui que a gente está trabalhando, mas a gente não tem nada muito definido ainda não. E essa ideia de trabalhar com arquivos, Rafa, na verdade o consumidor pode pedir uma peça do arquivo 1? A gente tem a gente até foi esse ano que a gente teve essa ideia. A gente colocou no site uma aba que chama Arquivo Morto, que são de algumas coleções antigas, assim, peças que a gente já tem, que sobrou, porque a grade ficou um pouco quebrada, a gente disponibiliza. Mas se a pessoa quer uma coisa muito específica, mas se precisar de desenvolver a estampa de novo, né, imprimir de novo, aí se a gente conversar rola, mas a gente não tem disponível no site. O que a gente tem hoje no site é isso, peças do arquivo morto, que são arquivos anteriores, que a gente tem aqui em estoque quebrado. Bom, eu acho que na verdade, vocês vão ficar com saudade querendo saber mais deles mesmo, porque a gente teria muito mais coisas para falar aqui de materiais e de como, na verdade, eles se posicionam do ponto de vista também de preços e tudo mais, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Mas enfim, gente, a gente fez uma nova experiência de conversar com 3 marcas ao mesmo tempo e acho que super funcionou, né? Acho que e principalmente assim com vocês que têm coisas muito em comum, então assim, né, estão começando juntos, falando de um mesmo projeto. E esse mês a gente ainda vai ter um podcast SPFW falando sobre o projeto Estufa, né, que é uma iniciativa do São Paulo Fashion Week de falar exatamente de futuro, mas não esse futuro que a gente acha que vai acontecer sei lá quando, mas é o futuro que está sendo construído agora e que a gente está vendo já acontecer. Então a gente quer trazer isso mais para perto das pessoas, para elas entenderem esse movimento de transformação que está acontecendo em todas as áreas e as marcas de moda, elas materializam isso muito rapidamente, né? Incorporam isso muito rapidamente. Então, ficar atento com esse olhar para ver para onde a gente está caminhando. Do ponto de vista da criação, acho que a gente está vivendo um contexto de crise, um contexto delicado aí do ponto de vista de polarização, algo que a gente não sentia tão presente no nosso país, a gente está vendo isso mais forte, mas a gente vê que também é um momento fértil, e sempre o caos será fértil, para novas ideias e para trazer exatamente a criação. E é isso que a gente quer celebrar sempre no São Paulo Fashion Week, no projeto Estufa no sentido daquelas sementes que a gente quer ver germinar, daquele futuro que a gente acha que pelo menos vai nos questionar, vai nos tirar da zona de conforto e vai nos fazer refletir sobre para onde a gente quer ir mesmo e como que a gente pode construir isso. Se a gente quer um planeta mais saudável, se a gente quer pessoas mais saudáveis, sistemas mais saudáveis, a gente tem que começar a mexer, questionar e ver quem já está fazendo, né? E aprender com essas experiências, porque nada é criado ou feito sem ter riscos e sem ter idas e voltas, coisas que a gente acredita no momento e que depois a gente
gente reformula e que a gente repensa. Essa é a vida. Então, a gente não pode temer isso. A gente tem que estar aberto para isso e não desistir, porque a resiliência e a constância e a continuidade é isso que constrói marcas, é isso que constrói a nossa vida, né? Se a gente for, ao longo, vocês são muito novos, mas eu que sou mais velha posso falar isso, a gente vai vendo as escolhas que vão sendo feitas e para onde elas vão nos levando, né? Sempre a gente tentando aí alcançar o melhor estágio em cada uma dessas etapas que a gente vai vivendo. Então eu convido vocês, vai ser uma trilogia interessante, porque a gente já falou com a Olivia, né, falando da essência do Estufa. Hoje a gente já falou com 3 das marcas que desfilam ou desfilaram no projeto também, e que também estão trazendo essa visão, e cada um com a sua trajetória. E no próximo a gente vai falar da próxima edição mesmo do projeto Estufa, e que vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão curtir. E antes de encerrar essa trilogia, a gente vai voltar à série Protagonistas também, e a gente vai falar no próximo podcast SPFW com o Luiz Cláudio, do Apartamento 03, mais um mineiro. Eu juro que não é de propósito, mas os mineiros estão invadindo aqui o podcast do São Paulo Fashion Week, porque de fato também é um celeiro grande de criação, então é uma homenagem também que a gente faz a Minas. Mas não esqueçam de acompanhar os nossos conteúdos no Medium, no YouTube, o @SPFW Oficial, e nas redes sociais, @SPFW. E eu quero agradecer vocês todos por terem estado aqui em São Paulo, quem estava em São Paulo. Você, Rafael, que eu sei que esse horário... A gente está gravando aqui de manhã, vocês não vão me contar nada, mas é um horário danado também para gente que fica trabalhando até tarde, mas queria agradecer a participação de vocês. Certamente é um podcast muito rico, quem tiver a oportunidade, estiver ouvindo, tenho certeza que está saindo com muito conteúdo e com muita força e garra para o que vocês estiverem fazendo aí do outro lado, que é isso que a gente quer fomentar, estimular, enfim, dar força aí para todo mundo. E eu queria agradecer a você por vocês terem dado o voto, né, pra gente. A gente tem falado muito sobre voto aqui. E por vocês terem dado um voto pra gente, ter acreditado em pequenas marcas e chamado pro desafio e pro espaço da gente crescer. Como foi linda a edição 47, né? Com metade do line-up novo, assim, né? Então isso foi muito porque a gente sempre teve uma visão de que era muito inacessível, né? Assim, pra gente, aquilo ali. E não é, e como a gente é tratado como igual, e enfim, uma série de questões assim que a São Paulo Fashion Week proporcionou pra gente, né, tipo, como um todo, assim. E também não só no desfile, né, agora também trazer esse assunto e abrir as portas para outros canais, para a gente conseguir falar além do desfile, isso é incrível e só temos a agradecer também. Legal, legal. Essa é a nossa essência, gente. O São Paulo Fashion Week, desde o início, é essa mistura de marcas que já estão consolidadas no mercado, mas também de trazer sangue novo, de trazer gente que está pensando outras coisas. Assim nasceram marcas que também não existiam, que vieram lá de outros projetos novos. Então, essa é uma essência nossa que a gente gosta de... São ciclos, né? Que a gente vai renovando e tentando entender os novos caminhos do mercado também. Até semana que vem, no nosso podcast, esse realmente estourado, eu vou levar uma bronca aqui.